Olá pessoal, e aí, como vamos? Vamos começar uma nova temporada de vídeos. Agora vou começar a ler a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse, cada dia um trecho. Vamos começar hoje com Gênesis capítulo 1, versículo 1. O título é A Criação. No princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus a luz, que isto era bom. E Deus separou a luz das trevas. E chamou Deus a luz dia, e as trevas ele chamou noite. E houve a tarde e a manhã o primeiro dia. E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas, e deixe que separe as águas das águas. E fez Deus o firmamento, e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das águas que estavam acima do firmamento. E assim foi. E Deus chamou o firmamento céu. E houve a tarde e a manhã, o segundo dia. E disse Deus: deixe as águas sobre o céu em um lugar e apareça o solo seco. Repetindo. E disse Deus: deixe as águas sobre o céu em um lugar e apareça o solo seco. E assim foi. E chamou Deus ao solo seco de terra. E ao ajuntamento das águas ele chamou mares. E Deus viu que isto era bom. E disse Deus: deixe a terra trazer a relva, a erva produzindo semente, e a árvore frutífera produzindo fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja em si mesma sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu a relva, e a erva que dava semente, segundo a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente estava nela, segundo a sua espécie. E Deus viu que isto era bom. E houve a tarde e a manhã o terceiro dia. E disse Deus: haja luzes no firmamento do céu para dividir o dia da noite, e que sejam por sinais e para estações, e para dias e anos, e que eles sejam por luz no firmamento do céu para dar luz sobre a terra. E assim foi. E fez Deus duas grandes luzes, a luz maior para governar o dia e a luz menor para governar a noite. Ele fez também as estrelas. E Deus o colocou no firmamento do céu para dar luz sobre a terra, e para governar sobre o dia e sobre a noite, e para separar a luz das trevas. E Deus viu que isto era bom. E houve a tarde e a manhã, o quarto dia. E disse Deus: produzam as águas abundantemente criaturas viventes que se movem, e as aves que possam voar acima da terra, no vasto firmamento do céu. E Deus criou grandes baleias e toda criatura vivente que se move, que as águas produzam abundantemente segundo a sua espécie, e toda ave alada segundo a sua espécie. E Deus viu que isto era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede frutíferos e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e multipliquem-se as aves sobre a terra. E houve a tarde e a manhã, o quinto dia. E disse Deus: produza a terra criaturas viventes segundo as suas espécies, gado e seres rastejantes, e animais da terra segundo a sua espécie. E assim foi. E fez Deus os animais da terra segundo a sua espécie,
e o gado segundo a sua espécie, e tudo que rasteja sobre a terra segundo a sua espécie. E Deus viu que isto era bom. E disse Deus: façamos a Santa Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aqui já está dizendo isso. Façamos. Recapitulando. E disse Deus: façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que eles tenham domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre toda a coisa rastejante que rasteja sobre a terra. Assim Deus criou o homem à sua própria imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea, ele os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: sede frutíferos e multiplicai-vos, e reabasteça. Um momento, calma aí. Então, eu dei uma pausa aqui rapidinho para atender o telefone e me perdi, mas deixa eu voltar da onde eu sei que eu já tinha lido, mas é perto de onde eu estava. E disse Deus: façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que eles tenham domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre toda a coisa rastejante que rasteja sobre a terra. Assim Deus criou o homem à sua própria imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea, eles o criou. Deixa eu dar uma pausa aqui. Deus nos criou para a gente dominar a terra, ou melhor dizendo, todas as espécies da terra foi feita para nos servir. As aves, o gado, a água, a terra, nós temos poder sobre eles. Eles foram feitos para nós e não ao contrário. O ser humano é o principal ser da terra, depois de Deus, lógico, porque Deus não habita aqui, ele habita em tudo. Da terra, um ser principal somos nós. E Deus abençoou os. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: sede frutíferos e multiplicai-vos e reabasteça a terra e subjugai-a, e tende domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre toda a coisa vivente que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore na qual está o fruto de uma árvore que produz semente, para vós será para alimento, e a todo animal da terra, e a toda ave do céu, e a cada coisa que rasteja sobre a terra, em que há vida. Eu tenho dado toda erva verde para alimento. E assim foi, e Deus viu todas as coisas que ele havia feito, e eis que era muito bom. E houve a tarde e a manhã o sexto dia. E assim os céus e a terra foram finalizados, e todo o seu exército. E no sétimo dia, Deus terminou o trabalho que havia realizado, e ele descansou no sétimo dia de todo o trabalho que havia feito. E Deus abençoou o sétimo dia e santificou para nele, e o santificou, porque nele ele havia descansado de todo o seu trabalho que Deus criou e fez. Aqui eu finalizo o trecho de hoje, né? Forte abraço, fiquem com Deus, curtam, comente e compartilhem. Um abraço, pessoal, fiquem na paz.